A data mais romântica do ano tá chegando, o Dia dos Namorados, então hoje eu te trago algumas dicas para deixar esse momento ainda mais inesquecível. Vem comigo! Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, porta-voz da Adega do Pão, e hoje a ideia do conteúdo é de trazer vinhos e pratos para você curtir a dois, ou seja, são vinhos extremamente elegantes que vão melhorando à medida que eles vão respirando na taça, e eles são muito versáteis do ponto de vista da gastronomia, então você vai poder aí brincar na cozinha do jeito que você preferir. É lógico, né? Considerando o seu nível de MasterChef ou não. Vamos lá! Minha primeira indicação para você é o Aves del Sur Gran Reserva Chardonnay, um vinho chileno. E olha só que cor maravilhosa que esse vinho tem, né? Um amarelo ouro, brilhante na taça, com reflexos dourados também. Tá muito linda a cor deste vinho. E ele é elaborado pela Vinha del Pedregal. E por que ela tem esse nome? Porque justamente foi a família del Pedregal que fundou essa produtora em 1825. Ou seja, daqui a pouco, ano que vem, ela vai fazer 200 anos de história. Não é pra qualquer um isso aí não, hein? E o que é legal também é que apesar de ser uma vinícola já com uma produção um pouquinho mais representativa, né, já de um porte um pouquinho maior, a família del Pedregal continua sendo a proprietária da vinícola. Então sim, ainda é uma vinícola familiar, só que de um porte maior. E o que eu achei legal, né? Eu estive lá recentemente visitando a vinícola, conversando com a enóloga, e aliás, eu queria agradecer a receptividade da enóloga Rosário Domingues, porque a gente pôde visitar as instalações da vinícola, conhecer a área de produção. Depois eu conheci também o casarão, que é da família del Pedregal, né? Fiquei hospedado por lá uma noite e ainda fizemos uma prova de vinhos de quase toda a linha da vinícola, toda a linha de vinhos da vinícola. Então eu consegui identificar ali qual é o perfil, a personalidade dessa produtora e principalmente dessa enóloga, muito competente e muito caprichosa no trabalho que ela faz. E o que eu notei é que, apesar de ser uma vinícola de maior porte, como eu acabei de falar, eu senti uma preocupação enorme da enóloga em aproveitar o terroir de cada vinhedo que eles têm. Então, por exemplo, né, esse Chardonnay aqui, ele é um DO Vale de Casablanca, que não fica ali nas proximidades de onde está a sede da vinícola, é um terroir mais voltado lá para o litoral, um terroir um pouquinho mais frio, porque ele recebe as correntes geladas do Oceano Pacífico, então é uma zona muito interessante para você cultivar uvas brancas, como é o caso da Chardonnay, e tintas mais leves, como a Pinot Noir. E a Rosário, ela tem essa percepção, essa sensibilidade de conseguir extrair o melhor do terroir. Então, a gente pode dizer, de fato, que como a del Pedregal usa vários vinhedos diferentes, em zonas diferentes, os vinhos também vão traduzir essa personalidade de cada uma dessas áreas. Legal isso, né? Bom, mas agora vamos falar especificamente desse rótulo aqui, que é a minha recomendação para o Dia dos Namorados. Ele é um 100% Chardonnay, com um longo estágio em barricas de carvalho, feito em uma região de clima frio, como eu acabei de dizer. E o que eu acho mais interessante dele é que, por ele ser um vinho de corpo médio para alto, na nossa escala de intensidade aqui, eu daria nota 4 para ele, né, de 1 a 5. Isso faz com que ele seja muito versátil. Então, do ponto de vista prático, você vai conseguir harmonizar ele com entradinhas, mas também com o prato principal. E já falando dos aromas dele, né? O que ele traz principalmente aqui para o nosso olfato e depois acaba sendo reforçado nos sabores no nosso paladar. Vai trazer muita fruta tropical, lembrando aí um maracujá, um abacaxi, tem um toque também de damasco, e por causa do estágio dele em barrica de carvalho, a gente consegue sentir também um toque de baunilha e uma avelã. Ficou muito interessante, assim, um vinho muito complexo, que vai trazer uma estrutura gostosa no teu paladar, um toque amanteigado, além dos sabores de fruta, né? Esse toque de manteiga que é delicioso, muito comum de a gente encontrar em chardonnays que passaram por estágio em barrica, e o final dele é longo, né? Aquele final prolongado que vai aumentar ainda mais
a complexidade aí da sua harmonização com pratos variados. E falando em harmonização, o que eu faria com ele aí se fosse você? Eu disse que ele pode combinar com entradas, né, pratos mais leves até pratos principais, né, a receita do jantar. Então, de entrada, eu acho que ficaria muito bacana você servir ali um ceviche ou um carpaccio de salmão defumado, vai ficar muito gostoso com ele, ou até mesmo brusquetas variadas, né, porque a acidez dele vai limpar o teu paladar. Então você pode colocar ali uma brusqueta de cogumelos, uma brusqueta de tomates frescos, uma brusqueta de queijo, que ele vai fazendo essa limpeza do teu paladar e você vai enriquecendo aí o sabor de cada uma das brusquetas diferentes que você elaborar. Então é realmente um vinho gastronômico, sabe? E nos pratos principais, eu buscaria também uma certa cremosidade nos alimentos para justamente a acidez marcante da Chardonnay causar essa limpeza, né? Deixar a sensação de frescor no teu paladar, mesmo o prato sendo cremoso e mais intenso. Então vamos pensar aí, ó, um fondue de queijo, se tiver uma noite mais fria, olha só que legal, um Chardonnay barricado vai ficar muito bom. Ou um risoto de abóbora cabotiá. Isso aí também, né? A cremosidade de um risoto vai ficar muito interessante quando você harmoniza com um vinho branco. Ou então um fettuccine alfredo, que é uma massa com aquele molho cremoso à base de manteiga e queijo parmesão. Com esse Chardonnay aqui vai ficar espetacular. Inclusive essa seria a minha recomendação principal aí para você. Se tiver que escolher um, fettuccine alfredo é uma ótima pedida. Vamos então pro vinho tinto? Bora lá! E minha segunda recomendação para o seu Dia dos Namorados é esse aqui, ó, o Omega by Vic. Esse vinho é elaborado por uma das vinícolas mais sofisticadas do Chile, de verdade, assim, a arquitetura dessa vinícola é um negócio de tirar o fôlego. Ela fica em um microterroir chamado Millahue, que fica dentro do Vale de Cachapoal. E sabe uma curiosidade bem interessante? Esse Vale de Cachapoal é hoje considerado um dos melhores vales chilenos para a produção de Carmener e Cabernet Sauvignon. É realmente uma tipicidade ali do vale, né? Os vinhos elaborados com essas uvas acabam ficando muito interessantes, porque elas conseguem amadurecer lentamente e aí vão ganhando aromas mais complexos, aromas mais frutados, mas sem perder a acidez, o frescor natural dos frutos, que é tão importante para preservar depois o vinho. E eu também estive lá recentemente nessa vinícola, conversando com um enólogo, o Christian Vallejo, que eu sou fã, inclusive, o trabalho dele é muito bacana. E sabe o que é mais interessante? É que essa vinícola, ela tem um cuidado extremo com o microterroir, com a origem do vinho, né? E como eles fazem isso? Eles têm um conhecimento altamente aprofundado em cima de cada uma das áreas de vinhedos próprios que eles têm na propriedade. Eles usam leveduras nativas, ou seja, leveduras que são daquela região especificamente e que depois vão ser usadas na fermentação das uvas que vão gerar o vinho. Eles começaram recentemente uma produção de barricas de carvalho chileno, que são ali mesmo da propriedade da vinícola também. Então é super bacana, né? O Christian, ele foi falando, Rodrigo, são pouquíssimas as vinícolas no mundo que conseguem fazer o círculo completo, né? Então ele diz assim, poxa, os vinhos elaborados pela Vic são vinhos com assinatura, com origem de terroir, né? Porque vai desde a levedura até o carvalho chileno que é usado para o vinho amadurecer mais tarde. Isso é muito interessante realmente, é um cuidado da Vic e não são todas as vinícolas do mundo que conseguem ter esse capricho, né, no momento desde a vinificação até amadurecimento das garrafas. Muito bacana, eu gostei muito de conhecer esse projeto de perto, já estive lá mais de uma vez e recomendo a visita se você está passando pelo Chile, viu? É muito bacana, eles têm um restaurante muito bom por lá também. E já falando especificamente desse rótulo aqui, o Omega by Vic, ele é um corte de 75% Cabernet Sauvignon,
13% Carmener e 12% Syrah. Ele é elaborado lá nas instalações que parecem uma estação lunar, assim, eu não estou exagerando. É realmente uma vinícola com uma arquitetura super moderna, que foi pensada para estar inserida dentro da natureza, né? Não ser um corpo estranho, vamos dizer assim, dentro da natureza que circula as instalações da área de vinificação. Mas é muito lindo, assim, eles usaram pedras que são do próprio terroir ali, para fazer um espelho d'água sobre a área de barricas. Então aquilo ajuda a resfriar a temperatura lá embaixo no subsolo, onde os vinhos estão amadurecendo. Realmente é um projeto assim único, vamos dizer, no mundo. E com relação aos aromas e sabores que a gente sente aqui no ômega, ele vai também para frutas, né? Só que aí seriam frutas vermelhas e negras maduras, lembrando um morango, uma amora, uma framboesa. E complementando essas notas aromáticas, a gente consegue sentir um pouco de pimenta do reino, que provavelmente veio da Syrah. A gente consegue sentir também um toque de mineralidade, que provavelmente aí veio do solo daquela região ali do Cachapoal, e também um toque floral, lembrando a violeta, né? Então é um vinho bem complexo, bem elegante, muito bacana mesmo para você servir ele e degustar devagar, numa noite a dois, né? Por isso que pro Dia dos Namorados ele é tão bacana, porque é um vinho que vai ganhar muito se você deixar ele um tempo respirando na taça, fora a cor dele, que é muito linda. Eu acho que, principalmente aqui na cor, pelo que o Christian me falou, ele buscou uma extração principalmente da Carmener para buscar essa cor, esse rubi mais profundo do vinho. Muito bacana, assim, um vinho realmente elegante, que vai ganhar muito se você for degustando ele devagar na sua casa. E as harmonizações? O que a gente combina com ele? Bom, vamos pensar que ele também é versátil. Na nossa escala de intensidade, se a gente for comparar ele com outros vinhos tintos, ele também seria nota 4, né? Na escala ali de 1 a 5, 4 para ele, um médio alto. Então ele também é um vinho versátil, que vai combinar com entradas e prato principal. É até legal, eu tô pensando nisso aí para tua dinâmica de Dia dos Namorados, porque você pode abrir uma garrafa dessa e você pode curtir ela a noite inteira, né? Tanto com as entradinhas, aí no caso dele seria uma tábua de queijos e embutidos variados, né, que essa acidez dele também é bem bacana, só que eu pensei em embutido porque como é um vinho tinto, ele já traz um pouquinho mais de intensidade, né, do que o vinho branco que eu acabei de apresentar. Então o embutido vai ficar muito bacana com ele. E quando você for para o prato principal, se você for aí um chefe de cozinha de mão cheia, tem uma receita clássica que fica muito bacana com ele, que é o Beef Wellington. Eu encontrei algumas receitas na internet, o pessoal fala que não é tão difícil assim fazer, mas eu acho que quem é cozinheiro iniciante dá para fugir dessa receita, né? Se você já tiver um pouco mais de prática, faz aí seu Beef Wellington que vai ficar muito bom com ômega. Agora, outras receitas um pouquinho mais fáceis, vamos dizer assim, seria risoto de cogumelos, aí sim, né? Principalmente pensando ali no fungo sec, ó, bem bacana. Ou, se você já quiser algo mais pronto, só para você fazer uma finalização, podia ser um ravioli recheado com queijo, e aí você capricha ali no molho, faz um molho de tomates frescos com um pouco de manjericão, também vai ficar muito bom. Esse toque herbáceo do manjericão vai combinar muito com a tipicidade e a elegância deste vinho aqui. Tenho certeza que você vai gostar muito. Ah, e já deixa eu te lembrar aqui que esses 2 rótulos indicados hoje estão disponíveis na Adega do Pão, tanto nas lojas como no site ou no app. Então, ó, aproveita aí, escolhe o seu predileto, conta aqui para mim nos comentários qual vai ser a sua pedida desse Dia dos Namorados, né? Qual é o estilo do vinho, qual é o prato que você vai querer fazer. E eu espero de verdade ter te ajudado a transformar esse momento em algo ainda mais especial, quem sabe uma noite inesquecível aí para vocês, tá bom? Se você curtiu, não esquece de deixar o like e vem com a gente, porque toda semana tem conteúdo muito bacana para você curtir aqui no nosso canal. Valeu, cheers! E feliz Dia dos Namorados, né, galera? O amor está no ar. Pão de açúcar.